Vamos ler hoje no Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 8, os versos 40 até o 48, tá bom? Obrigado, meu irmãozão. Então, irmãos, hoje, dia 6 de julho, nós vamos expor a continuação da exposição do Evangelho de Lucas. Este é o sermão 41. Em meio ao capítulo 8, estou filtrando uma série de 4 sermões, que é o nome desta série, é Fé que enfrenta desafios. Essa série propõe a questão de que Cristo ensinou particularmente os seus discípulos, mas ele também enviou eles à prática daquilo que ele ensinava. E o Senhor nos ensina a fé nele, mas ele também nos envia como servos dele, discípulos dele, como seguidor dele, ele nos envia aos momentos práticos desta fé na nossa vida. E nós passamos isso diariamente. E ao enviar os seus discípulos a esta fé prática, a esses desafios práticos, ele também acompanhou eles e aproveitou estes momentos para se revelar, para revelar a grandeza da sua pessoa, a grandeza da sua autoridade sobre 4 situações inusitadas que eles viveriam. Então, irmãos, esse é o sermão 41, é a exposição do Evangelho de Lucas, mas em meio a esta exposição, estamos tirando 4 pregações para esta série. O texto base hoje é Lucas 8, de 40 a 48, e o título desse sermão é Fé que enfrenta o desafio da enfermidade. Nesta série, irmãos, nós temos aprendido a confiar mais no Senhor em meio às provações reais da nossa vida. Porque a vida nos apresenta diversas provações. Ela nos apresenta diversos desafios. Já vimos, irmãos, a fé que vence o medo de viver as coisas naturais que o mundo propõe. Tempestades, enchentes, desafios. Momentos em que nós somos pegos de surpresa pela força que o mundo tem naturalmente. Pela força que o mundo tem, que ele apresenta em seus desafios naturais. E nós aprendemos que Cristo tem poder sobre a natureza. Por que que ele tem poder? Porque ele é o Criador. E aquele que criou as coisas sabe e detém todo o poder de como ela funciona e como ela age, entendeu? Já vimos, irmãos, também que a fé, ela pode enfrentar também o medo das forças e o poder das forças espirituais. Vimos na última exposição no endemoniado Geraseno, né, da cidade de Gerasa, que ele se apresentou ali, estava possuído de uma legião, mas essa legião veio em humildade a Cristo e Cristo expeliu daquele homem aquela legião de demônios. Então, Cristo foi se revelando nesses desafios e hoje nós veremos, irmãos, que nós vamos voltar o nosso estudo, o nosso sermão, para uma coisa que oprime nós grandemente, que nós devemos confiar em Cristo em meio às nossas enfermidades. E, principalmente, irmãos, em meio às nossas enfermidades prolongadas. Certo, irmãos? Então, hoje, irmãos,
é uma fé que enfrenta o desafio da enfermidade. Nessa passagem, irmãos, ela traz luz à história de uma mulher que sofria 12 anos, já há 12 anos. E esse sofrimento, a enfermidade que ela tinha, era um fluxo de sangue contínuo, irmãos, contínuo. Ela enfrentou dor, ela enfrentou isolamento, ela enfrentou desesperança, ela gastou todos os seus recursos em busca de uma cura por um longo período da sua vida. Mas, irmãos, o que mais nos chama a atenção nesta passagem é a fé que ela apresentou. É a fé que ela se colocou. Isso chama a nossa atenção. Uma fé, irmãos, que fez ela tocar Jesus em meio a uma multidão, confiando contra todas as evidências que lhe afastava de Cristo, ela confiou e tocou em Cristo e alcançou. Então, irmãos, vamos ler e que essa passagem, irmãos, nos ensine hoje a perseverar na fé, mesmo quando o sofrimento parece não ter fim. Está escrito assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos fazer uma oração, irmãos. Pai, te louvamos, porque a tua palavra ecoou no mundo neste momento. E entre aqueles que lhe dão atenção à tua palavra, está a tua igreja, a Igreja Batista Reformada de Cambará, este corpo local, desejoso em aprender, ouvir, Senhor Deus, e vivenciar esta palavra. Te louvamos pelo teu falar, que o teu Espírito use este texto a nos ensinar, a nos guiar em transformação e a fazer de nós, Senhor Deus, mais e mais parecido com a tua imagem e a tua semelhança. Que nós reconheçamos, Senhor Deus, que a tua palavra que age em nós pelo teu Espírito, e não há nada em nós a não ser, Senhor Deus, aprender em humildade e praticar, Senhor Deus. Guia-nos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos aprender aqui hoje 3 pontos. Primeira parte que eu quero destacar é sobre a dor silenciosa da enfermidade. Olha o que fala. Certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e sofrera muito de muitos médicos e gastara tudo o que tinha e nada lhe aproveitara,
antes lhe ia piorando a situação. O texto, irmãos, nos mostra uma diferença entre duas pessoas. Jairo era chefe da sinagoga, por certo, um homem de posses, pelo seu ministério, pelo aquilo que ele tinha. Ela era uma mulher que não tinha posses, porque até o que tinha já havia investido tudo na sua enfermidade e não tinha obtido êxito nenhum. Jairo tinha uma filha de 12 anos, mas esta mulher havia 12 anos que estava sofrendo. Isso impedia muitas vezes até ela de casar, ou se ela fosse casada, impedia ela de estar com seu marido. Porque segundo a lei de Moisés, ela era impura. E a mulher que era impura, ela tinha que viver na solidão, irmãos, ali resguardando-se, porque até aquilo que ela tocava se tornava impuro. E esta mulher vivia, então, e ela enfrentava, além do sofrimento físico, irmãos, ela enfrentava um sofrimento social também, empurrada para um isolamento social por causa da impureza daquela enfermidade que lhe colocava nessa situação continuamente, irmãos. Então, irmãos, essa era a condição daquela mulher. E os médicos não conseguiram ajudar ela. E os médicos não conseguiram solucionar o seu problema. Então, esta enfermidade, irmãos, lhe impunha a uma vida silenciosa de dor. Uma vida silenciosa. Quantos irmãos hoje passam, irmãos, por dores assim? Dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, enfermidades, irmãos, muitas vezes que são invisíveis, mas são prolongadas e elas são desgastantes. Nós buscamos ajuda, nós buscamos recursos e ela nos oprime. Essa enfermidade, esse tipo de enfermidade, irmãos, elas são silenciosas. As pessoas vivem essas enfermidades nas suas lutas diárias, buscando os recursos, mas elas são reais e elas são esmagadoras. Se coloque na situação desta mulher. Ela viver 12 anos, o que Jairo tinha desfrutado 12 anos da sua filha em saúde e agora ela estava em enfermidade, ela não, já estava na luta há 12 anos com uma única enfermidade, que lhe impunha ainda um sofrimento físico e ainda um sofrimento social, porque não poderia estar entre pessoas. Olha só, irmãos, é natural, irmãos, que a fé, nestes momentos, ela fraqueja. A fé, irmãos, a enfermidade, ela nos leva aos pés de Deus. Mas a enfermidade prolongada faz com que nós fraquejamos a nossa fé. Faz que nós, irmãos, surjam em nós dúvidas diante do sofrimento. E isso, irmãos, é algo que nós devemos viver nos preparando diariamente. Porque a palavra de Deus nos lembra do exemplo de Jó. Jó, irmãos, passou pelo que passou, mas ele permaneceu firme na fé e em sua fidelidade com Deus, até, irmãos, que passou o sofrimento de Jó. E o Senhor lhe restaurou a sua saúde em meio àquela ampla enfermidade. Então, irmãos, muitas vezes o Senhor usa a enfermidade no nosso corpo, ou até mesmo as enfermidades espirituais, para nos levar a um teste diante de Deus, para nos levar a um momento de lapidação da nossa fé. E hoje, irmãos, se nós estamos em meio a uma fé vacilante, nós devemos aprender com a mulher do fluxo de sangue a estarmos nos apegando a Cristo
como sendo a nossa única esperança e a única saída. O ponto que eu quero ressaltar posterior a esse, irmãos, é a fé que toca em Cristo com esperança. Olha o que fala, irmãos. E chegando por detrás, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo de sangue. E Cristo disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro. E os que com ele estavam: mestre, a multidão te aperta. Mas Jesus disse: alguém tocou, porque de mim saiu virtudes. Irmãos, vemos o contraste entre os gerasenos e os gadarenos, aonde eles expulsaram Cristo. Vemos um contraste, aonde eles falaram: Cristo, aparta-te de nós, porque você vai trazer para nós prejuízos. Lembram do último sermão? E vemos aqui um contraste que a multidão recebeu Jesus eufórica. A multidão recebeu Jesus eufórica. E havia tantas pessoas que eles caminhavam ali oprimindo a Cristo. Oprimindo a Cristo. E aí, esta verdade de uma multidão eufórica revela que nem todos em meio à euforia alcançam dádivas, graça e têm um relacionamento com Cristo como tem que ser. Nem todos estão ali com uma fé esperançosa que nos leva a receber de Cristo aquilo que Ele quer nos dar. Muitas vezes, irmãos, nós vemos igrejas lotadas e não são nada mais, nada menos do que multidões eufóricas que verdadeiramente não conhecem, verdadeiramente não confiam em Cristo e verdadeiramente não recebem aquilo que Ele tem para nos dar. Em meio à multidão, irmãos, esta mulher ousa tocar na orla do vestido de Jesus. Irmãos, estar ali representava para ela, irmãos, um perigo gigantesco. Por quê? Ela tinha um fluxo de sangue. Por mais que ela envolta em lenços e ela tentasse estancar em uma multidão que se oprime, que se aperta, qualquer um que identificasse aquilo ali, qualquer um que identificasse, lhe colocaria em um estado de humilhação, lhe colocaria no seu devido lugar. Você sabe que não deve estar aqui em meio a esse tipo de problemas. E ela passaria ali, então, vergonhas. Seria ali, irmãos, um risco para ela fazer a atitude. Porém, irmãos, ela ouvindo falar de Cristo, que Cristo curava, que Cristo libertava, que Cristo limpava os leprosos, ouvindo falar de Cristo, ela tirou toda a esperança daquilo que ela já tinha investido uma vida. 12 anos e todos os seus recursos, e ela colocou ali a sua esperança naquele que ela ouviu falar que libertava e que curava e que transformava e que dava vida e que limpava da lepra. Ela colocou toda a sua esperança. E essa esperança, irmãos, lhe trouxe confiança. E ao confrontar os perigos e o risco, ela falou: o que vale a pena é estar diante deste homem. O que vale a pena é buscar este homem. A esperança dela lhe tirou tudo o que ela poderia. Poderia ser morta, poderia ser apedrejada, poderia ser excluída, poderia ser minada, todas as suas esperanças. Mas ela confiou, ela buscou e humildemente se infiltrou entre a multidão e com toda a confiança ela tocou o mestre. Irmãos, um gesto simples, um gesto muito simples, porém carregado de muita esperança, carregado de muita fé, carregado de muita confiança de que ela alcançaria o milagre. Mesmo, irmãos, com a sua condição de julgamento social, ela se aproxima de Jesus e crê, irmãos, que esse toque pode mudar a sua vida. Irmãos, essa é um ponto, irmãos, que nós devemos refletir. Há uma multidão que caminha ao lado de Cristo, mas há aqueles que confiam e que têm
que tenha fé que Cristo pode lhe atender em meio às suas situações. Mesmo, irmãos, com uma condição de julgamento social, mesmo em risco, irmãos, será que nós estamos em Cristo considerando os riscos ou estamos em Cristo confiando de que Ele sobressai todos os nossos riscos? Que Ele sobressai todo o julgamento social? Jesus, irmãos, percebe esse ato de fé. Ele percebe, irmãos, esse ato de fé que se destacou em meio à multidão que oprimia. Essa fé é uma fé, irmãos, ativa, é uma fé viva, é uma fé confiante, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós vacilamos por não confiar, por não ter essa atividade como esta mulher teve. Ela é uma fé, irmãos, que Cristo percebe que nós estamos buscando Ele como sendo a nossa última esperança. Essa fé, ela move montanhas. Essa fé, ela move os céus ao nosso favor. E Cristo nos atende, irmãos. É uma fé ativa que Ele quer ver em nós. Não é uma fé escondida ou uma fé passiva. Uma fé, irmãos, que nós falamos que temos, mas quando nós nos oprimimos, nós não temos. Mas é uma fé, irmãos, que busca Cristo de todo o coração e de que tem a confiança de que apenas um resvalo nele, de que apenas um toque nele já é o suficiente para nós alcançarmos, irmãos, aquilo que nós estamos buscando. Para nós alcançarmos, em meio ao teste, o conforto de Cristo, a libertação de Cristo, o favor de Cristo. É uma fé, irmãos, que busca, toca e confia. Hebreus 11, irmãos, nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a convicção da coisa ainda que não veio. É a certeza, irmãos, e é esta fé que nós devemos cultivar. Em meio às nossas tribulações prolongadas, em meio às nossas, irmãos, enfermidades prolongadas, em meio aos testes daquilo que Deus nos impõe, que vai se prolongando em nossa vida. Isso tem que ser instrumentos de Deus na nossa vida para lapidar a nossa fé e para nos colocar a um patamar ainda maior de certeza e de confiança, irmãos. Vemos em um terceiro ponto, irmãos, que a restauração, ela vem pela graça. Olha só. Então, vendo que a virtude tinha saído dele, virou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Disse a mulher, em presença de todo o povo, a verdade, e ele lhes disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. A resposta de Cristo, irmãos, ela é cheia de graça e restauração. Ela não apenas, irmãos, restaura a parte física da mulher. Ela não restaura apenas a parte física. Vocês acham que Cristo não sabia, ele sendo soberano, da vida anônima daquela mulher? Vocês acham que Cristo não sabia que ela vivia um caso de um fluxo de sangue que o colocava ela diante de uma situação de isolamento, de uma situação de desprezo, de uma situação de não viver um relacionamento conjugal, se ela fosse quase casada, ou em uma situação de não viver uma predisposição para ser casada? Vocês acham que Cristo não conhecia ela na totalidade? Mas a graça de Cristo, irmãos, ela não só restaura a parte física, mas ele chama ela ao testemunho. Ele pergunta quem me tocou, mas não visando expor a sua enfermidade, mas visando restaurar a sua comunhão. Irmãos, é assim que a graça age na nossa vida. Ele nos chama, ela nos chama a nós a testemunhar a nossa vida. Ela nos chama a nós a testemunhar o que Cristo fez por nós. Ela nos chama a nós a contar aquilo que nós alcançamos.
mas não para nos expor, não, mas para revelar a graça de Cristo. Para, irmãos, resgatar nós espiritualmente no todo e para nós dar testemunho da obra de Cristo, testemunho do milagre que Deus fez na nossa vida. Ao chamá-la de filha, Jesus concede a ela, irmãos, uma nova identidade. Jesus concede a ela uma nova família, a família de Deus. Ele restaura ela em meio ao seu povo. Ele encoraja ela, tem bom ânimo. Um convite à esperança renovada e à paz que só Ele pode dar. Um convite a sai de tudo isso, da escuridão. Sai dessa vida isolada, sai destes mantos em excesso e viva restaurada. Uma mensagem e um chamado ao encorajamento, irmãos. Assim, irmãos, a cura da fé, ela é integral na vida daquela mulher. É integral. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por provações, enfermidades prolongadas e nós vamos, irmãos, nos colocando em situações até de isolamento, situações até de afastamento do corpo de Cristo, afastamento da vida social. Mas, irmãos, a fé em Cristo, ela traz uma restauração completa na nossa vida. Se nós, irmãos, dedicarmos a nossa vida, irmãos, a renovar a nossa confiança, a renovar a nossa fé, irmãos, a depositar a nossa fé em Cristo, mesmo que for em uma única oportunidade, nós alcançaremos dele não só a libertação do nosso corpo físico, porque ele tem poder sobre as nossas enfermidades. Ele tem poder sobre o nosso corpo, porque é ele que fez. Ele que fez o mundo, ele tem poder sobre o mundo natural. Ele conhece o mundo sobrenatural e tem poder, e ele que criou. E é ele que manda, é ele que tem poder, e ele tem poder sobre os nossos corpos também. Ele tem poder sobre as nossas enfermidades. Ele tem poder sobre aquilo que foge ao nosso controle, que foge ao nosso investimento. Ele tem poder aqui sobre aquilo que foge também ao conhecimento dos médicos. E ele pode nos curar e pode nos restaurar por completo. Assim, irmãos, a fé nos leva a uma cura integral. Jesus transforma a vida, irmãos, daqueles que o buscam com confiança. A chave do aprendizado está aqui, irmãos, não está em sairmos daqui achando que Deus vai nos curar de uma hora para outra. Não, mas está em um exemplo de fé daquela mulher. De que os discípulos não tinham poder. Então, muitas vezes os discípulos estavam ali dispostos até mais acessível do que o mestre. Mas ela enfrentou a enfermidade, ela enfrentou o desprezo, ela enfrentou a oposição. E foi lá no mestre, e tocou no mestre. Então, o que nós aprendemos, irmãos, que em Cristo nós temos a cura, em Cristo nós temos a restauração, em Cristo nós temos a volta da alegria, a volta de nós estarmos diante do seu povo, liberto, livres e pronto a servir a Ele. Irmãos, João 10, 27 e 28 nos assegura que os que pertencem a Jesus têm vida eterna e segurança. Que nós tenhamos esta confiança, irmãos, de que nós temos tudo em Cristo Jesus. Quero concluir, irmãos, lembrando os irmãos, fazendo algumas conclusões finais, de que a mulher do fluxo de sangue nos traz o principal ensinamento da perseverança na fé. Perseverar. 12 anos em enfermidade, 12 anos buscando recursos, 12 anos gastando as suas economias, mas ela confiou quando ouviu que Cristo curava e libertava. Ela foi e perseverou e buscou o contato, buscou tocar a Cristo com fé. Mesmo quando, irmãos, os sofrimentos parecem intermináveis. Irmãos, vamos fazer uma reflexão. Se nós estamos hoje com saúde e com paz em nossa vida, desfrutemos de saúde e paz. Mas saiba que o nosso corpo ele é perecível. Nós enfrentaremos momentos e períodos de doenças e de guerras.
E muitas dessas doenças, elas serão ou tão prolongadas, ou tão forte, ou tão intensa, que elas nos tirarão desse lado da eternidade. Nos levarão à morte. E se nós estamos preparados hoje, devemos viver então, como esta mulher, confiantes de que esses momentos chegarão em nossa vida. E que Deus traz a libertação. Que Deus traz a força para combater. Que Deus traz a força para nós viver. Que possamos, irmãos, seguir o exemplo desta mulher com coragem. Buscando Jesus com uma fé ativa e confiante, irmãos. Uma fé viva, uma fé que é a única esperança seja Cristo. Mesmo, irmãos, em meio às enfermidades que nós estamos vivendo, ou até mesmo em meio às enfermidades que cada um de nós aqui, quer seja da criança de colo até o mais velho, vai passar e viver. Lembremos, irmãos, de que Jesus é a fonte da libertação, Jesus é a fonte da vida, Ele é a fonte da cura e da paz verdadeira. Ele é a esperança e a nossa única esperança. Que a nossa fé, irmãos, não esmoreça em meio à enfermidade. A mulher poderia muito bem ouvir falar e falar assim, não, mas eu já busquei todo o recurso. Mas ela ao ela conhecer Cristo, ela falou, agora está aí a minha esperança. Ela confiou que o poder de Cristo sobressaía tudo o que a ciência, os médicos lhe podiam dar. O poder de Cristo sobressaía tudo que os seus investimentos poderiam dar. Então, irmãos, que a nossa fé não esmoreça, mas cresça. Para que podemos, então, em meio às nossas lutas e enfermidades, ser aprovados em nossos testes. E desfrutar, irmãos, da graça e do poder do nosso Senhor. Se nós, irmãos, sofremos hoje alguma enfermidade, se nós sofremos alguma enfermidade ou algum sofrimento, quer seja ele físico, quer seja ele emocional, ou quer seja ele espiritual, irmãos, que nós possamos confiar. Nós possamos confiar, irmãos. E que nós possamos se achegar, como essa mulher se achegou diante de Deus. Tocar Jesus com fé. Com fé. Porque Ele, irmãos, é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para curar. E Ele é poderoso, irmãos, para nos guiar e nos dar paz. E nós, como aquela mulher, ao alcançarmos o refrigério, ao alcançarmos a libertação, ao alcançarmos a vitória em Cristo Jesus, nós daremos o nosso testemunho. Vamos orar, irmãos, para que Deus fortaleça a nossa fé.